Olá, queridos ouvintes da Rádio Fraternal. Estamos aqui para mais um programa Palestras na Fraternal. Hoje recebendo a querida Leonilda Nardi. A Leonilda é escritora, palestrante, expositora, uma grande servidora da doutrina espírita. E o tema da sua palestra será a prece. Bem-vinda, Leonilda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de informar a todos que ao final da palestra da Leonilda nós estaremos sorteando para os nossos ouvintes um exemplar de um livro psicografado por ela, que é este daqui, Importantes Reflexões. Boa sorte para quem já está participando e desejamos uma ótima palestra para todos nós. Muito obrigada. Então, boa noite, amigos. Primeiramente, eu quero agradecer, mas agradecer mesmo de coração a todos vocês, queridos amigos da Fraternal, e a todos vocês, queridos amigos, que estarão também nos assistindo, nos acompanhando, né? E eu peço a Deus, peço a Jesus que nos cubra a todos com suas bênçãos de luz e de paz. Bom, como ela disse, nós vamos estar fazendo alguns pequenos comentários a respeito da prece, né? A prece, aquele momento que nós podemos dizer assim, que é um momento muito íntimo, né? Em que nós nos dirigimos a Jesus, ou então nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai. Então, é um momento muito importante, né? Só que, geralmente, nós costumamos lembrar de fazer a nossa prece quando nós estamos passando por momentos difíceis, não é verdade? Por dificuldades. Então, nessa hora, a gente lembra de fazer a prece. E por que nós lembramos? Porque nós sentimos aquele alívio, né? Aquele conforto, aquele amparo que a prece nos proporciona. É uma coisa que a gente sente. Então, nos momentos difíceis, mesmo que a pessoa diga assim, às vezes não estou ligada a uma religião, né? Não é que a pessoa não tenha fé, mas a pessoa, vamos dizer assim, não frequenta lugar nenhum, mas quando chega naquela hora que ela está passando por dificuldades, aí ela se lembra de fazer a prece, né? Se dirigindo a Jesus, ou se dirigindo a Deus, ou eventualmente a algum outro espírito protetor, amigo em quem ela tenha confiança. Então, isso é muito importante, né? Então, o que acontece no momento da prece, né? Por que nós recebemos esse benefício? Porque no momento da prece, aquela prece sincera, aquela prece verdadeira, o que acontece? Os bons espíritos, que são mensageiros de nosso Senhor, né? Eles se aproximam de nós. E em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, eles nos amparam, eles nos confortam, eles nos dão forças, eles nos ajudam para que nós possamos passar por aquela situação difícil que nós estamos enfrentando, né? E às vezes nós estamos com assim, o coração tão apertado, tão dolorido. Eu, particularmente, costumo dizer que meu coração está chorando. Lógico que coração não chora. Mas chora. Na hora que a coisa está muito difícil, eu acho que o meu coração está chorando. Então, nessa hora, nós recebemos aquele amparo, aquele conforto tão grande que vem do alto. Que vem de quem? Que vem de Deus, que vem de Jesus, nosso irmão maior. Então, a prece, ela é, assim, muito importante, né? Às vezes a gente fala, a prece vai resolver os nossos problemas? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, a prece não vai resolver aquele problema que nós estamos passando. É uma grande verdade. Mas, com certeza, não vai resolver por quê? Porque nós nem sempre sabemos pedir, né? Nós pedimos a Deus, quando nós fazemos a prece, nós pedimos a Deus e nem sempre o que nós pedimos é o que mais nós necessitamos, não é?
porque nós estamos aqui com um objetivo de aprendizado, com o objetivo de nossa evolução espiritual. E às vezes nós pedimos a Deus que nos ajude nas facilidades que nós queremos em determinadas coisas que estão acontecendo. Mas não é que nós não devemos pedir, não, de maneira nenhuma. Se nós sentimos a necessidade, né, de orarmos para vencermos aquele momento difícil, nós devemos sim orar, né? Nós devemos nos ligar a Deus, confiar na sua bondade, confiar no amparo que nós vamos receber, porque ninguém fica sem amparo, com toda certeza. Mas é verdade que nem sempre nós recebemos conforme nós estamos desejando, porque nós queremos a resolução daquele problema. E às vezes não é bem assim, não é isso que é o melhor para nós. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, assim como Jesus, eles sabem o que é melhor, porque eles têm assim em vista, levam em consideração, é claro, que nós somos espíritos eternos, né? E que nós precisamos evoluir, que nós estamos aqui com o objetivo do nosso progresso espiritual. E nós nem sempre temos conhecimento disso. E para falar a verdade, mesmo nós que somos espíritas, que sabemos muito bem disso, muitas vezes na hora da dificuldade, nós pedimos assim, visando aquele momento presente. Só que nós temos que entender que nem sempre Deus vai nos conceder aquilo que nós estamos querendo. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama. Vamos imaginar, nós, todos aqui, que somos pais, nós atendemos todas as vontades dos nossos filhos? Nem sempre, não é verdade? Nós atendemos quando nós achamos possível, quando há essa possibilidade, em tudo aquilo que for em seu benefício. Naquilo que não for benéfico para eles, nós não vamos estar atendendo, né? Então, o filho talvez não entenda aquela nossa atitude. O que ele vai fazer? Ele vai ficar reclamando do pai, não é? O filho reclama do pai, porque o pai não o atende na sua vontade. Mas, na verdade, o pai sabe o que deve, como ele deve atender o filho, né? Bom, se nós que somos assim, criaturas ainda tão imperfeitas, porque essa é a verdade, nós procuramos atender os nossos filhos da melhor maneira que nós podemos, e muitas vezes precisamos dizer um não, não é? Deus, nosso Pai, nosso Criador, tendo em vista o objetivo da nossa vida, que é o nosso progresso espiritual, nem sempre Ele vai nos conceder o que nós pedimos, porque nós não estamos aqui na vida física para passear. Nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro, só para ter sucesso em tudo. Não. Nós temos um aprendizado, né? Nós temos um objetivo muito grande quando nós viemos a esta encarnação. Nós viemos com um propósito, como eu já disse antes, a nossa evolução espiritual. E nós passamos por provações. Não tem ninguém que não passe por provações. Umas diferentes das outras, né? Às vezes a gente pensa que a da gente é maior do que a do outro, mas não é. Cada um tem na sua medida certa. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, né, para resolver, para vivenciar aquilo que está passando. Às vezes, aquilo que está acontecendo com o nosso amigo, com o nosso irmão, para nós é muito fácil de resolver, mas para ele não é. Aquilo que está acontecendo conosco, também para o outro é muito fácil de resolver, mas para a gente não é. Então, são coisas que acontecem. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, na nossa vida, e através dessas provações também, né, existe um aprendizado que nós precisamos adquirir.
Então, nós precisamos parar para pensar. Será que nós estamos aprendendo alguma coisa naquela situação em que nós estamos vivendo, né? Porque não adianta só reclamar, e não adianta só ficar chorando, e só ficar rezando, né? Mas nós temos que parar para pensar, será que nós estamos aprendendo alguma coisa? Porque se nós precisamos evoluir, né? Os males, males, entre aspas, as provações que nos acontecem, elas vêm com um objetivo, como eu já disse, do nosso aprendizado, né? E também para o nosso resgate de nossos atos de outras vidas, né? Não desta vida também, porque não é tudo de outras vidas, mas de coisas que nós já fizemos nesta vida e também de outras vidas. Então, enquanto nós não melhorarmos no nosso comportamento, nas nossas atitudes, pode ser que aquele problema que nós estamos vivendo agora, ele passe, não é verdade? Pode ser que ele passe, mas daqui a pouco nós vamos passar por um problema semelhante. Por quê? Estamos repetindo a lição que nós não aprendemos, não é? E o que nós podemos dizer assim? Coisas que nós podemos aprender. Eu vou dizer algumas coisas assim, são tantas as coisas que nós temos que aprender, mas eu vou dizer algumas coisas. Por exemplo, será que nós já estamos tendo um pouquinho mais de paciência? Não é 100% de paciência, mas é um pouquinho mais. Será que nós já estamos sendo um pouquinho mais indulgentes com o nosso semelhante? Não é? Será que nós já temos um pouquinho mais de compreensão, né, com o nosso próximo? Será que nós estamos aprendendo a ouvir aquela criatura que fala conosco? Porque, infelizmente, muitas vezes nós julgamos que nós somos assim, tão sabidos, que nós não damos atenção àquele alguém que está passando alguma coisa para nós, que às vezes é alguma coisa tão importante que vai nos ajudar, não é? E nós simplesmente não damos atenção. Então, são pequeninas coisas, que na verdade não são pequenas, tudo isso é muito difícil para nós aprendermos, né? Então, eu estou falando, mas eu estou falando porque eu sei o que eu preciso aprender. Não é porque eu sei, não é porque eu já faço isso, mas é porque são algumas das coisas que eu preciso aprender. Então, a gente precisa realmente parar para pensar em tudo isso e procurar melhorar. Então, as provações têm esse objetivo, o nosso aprendizado, conquistas espirituais que nós precisamos fazer. E através da prece, com toda certeza, nós sempre somos auxiliados. Deus nos concede o que Ele nos concede? Sempre, sempre, sempre. Paciência, nos concede o amparo para que nós possamos vencer, não é? A resignação. Porque sem resignação, não adianta a gente passar pela nossa prova reclamando, né? As provas estão aí, nós passamos por elas e temos que procurar vencê-las, superá-las, né? Superar as dificuldades, mas sem ficar reclamando. Temos que ter resignação e confiança, né, no amparo divino que todos nós recebemos. Eu estou aqui me lembrando, entre aspas, né, eu estou lendo uma frase de Jesus que está aqui no Evangelho de Lucas, uma frase que é para nós refletirmos. Então, disse Jesus, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Criador àqueles que lhe pedirem. Gente, só essa frase aí não precisa dizer mais nada. Como é que nós vamos reclamar? Tudo aquilo que Deus nos dá é o melhor, não é? Se nós não conquistamos ainda aquilo que nós queremos, vamos ter paciência, vamos esperar um pouquinho mais, vamos fazer o melhor que nós podemos, não é? Porque Deus nos dá sempre o melhor, com toda certeza. E às vezes é aquela situação difícil que é o melhor para nós, porque nós precisamos de um aprendizado para levar para a nossa vida eterna, como espíritos que nós somos.
Então, nós vamos ver. Eu disse no começo que nós lembramos da oração quando? Quando nós passamos por dificuldades, não é verdade? Agora, será que é certo nós fazermos a oração apenas nos momentos de dificuldade? É claro que não é verdade? É claro que não é. Por quê? Olha, vejam só. Nós nos alimentamos todos os dias, né? Um alimento para o nosso corpo físico. E não basta uma refeição só, né? Nós nos alimentamos várias vezes ao dia, porque o nosso corpo precisa. E às vezes porque nós somos um pouquinho gulosos também. Agora, a nossa alma também precisa de um alimento, não é? A nossa alma, o nosso espírito, precisa desse alimento que é o quê? É a prece, para se fortalecer de energias sublimes. Mas não é só a prece, é os bons pensamentos, é os bons sentimentos, é tudo de bom que nós possamos fazer ao nosso semelhante, que nós possamos transmitir ao nosso semelhante, não é? Então, tudo isso são, eu vou chamar assim, energias, né? Energias boas, energias sublimes, que alimentam a nossa alma, que nos fazem muito bem. Então, a prece não pode ser feita apenas naqueles momentos em que nós estamos passando por dificuldade, né? Assim como nós nos alimentamos, né, para o nosso corpo físico todos os dias, várias vezes, nós também temos que nos lembrar de fazer a prece, não é? Porque ela é, assim, bastante necessário. Então, o que nós podemos lembrar aqui? Por exemplo, quando nós acordamos, como é importante nós agradecermos a Deus por mais um dia de vida, né? Acordamos, abrimos olhos, meu Deus, mais um dia de vida, muito obrigada. Por que esse dia é importante para nós? Por quê? Porque é mais uma oportunidade que Deus nos dá, não é? Para quê? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, para nós irmos melhorando, combatermos as nossas imperfeições, aquelas que nós percebemos, porque tem muitas que nós ainda nem percebemos, né? Então, nós temos que refletir também sobre isso. Mas é mais uma oportunidade, né, para nós podermos melhorar em cada ato da nossa vida. Então, isso é muito importante. E isso é o que a gente chama de reforma íntima, né? Nós espíritas chamamos de reforma íntima. E esse é um dos principais motivos da nossa reencarnação. Não é, amiga? Então, é um dos principais motivos da nossa reencarnação. Então, quanto que nós temos que agradecer por mais um dia de vida, por mais uma hora de vida, né? Por mais um momento que Deus nos concede. Então, é muito importante. Nas nossas tarefas do dia a dia, não é que nós vamos estar parando, eu vou fazer uma oração. Não é isso. Meu Deus, me ampare. Meu Deus, me ajude, né? Quer dizer, é o pensamento que a gente eleva a Deus, né? Pedindo a Ele o seu auxílio, o seu amparo. Será que Deus não vai nos ajudar? Será que alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém vai fazer o trabalho que nós temos que fazer. De jeito nenhum. Nós é que vamos ter que fazer a nossa tarefa, com as dificuldades que vão se apresentar, que nós vamos ter que aprender a resolver. Mas nós seremos amparados, intuídos pelos amigos espirituais, porque quando nós elevamos o pensamento, eles nos intuem, né? Nós temos dificuldade em perceber, mas é por isso que nós precisamos elevar o nosso pensamento, né? Então, isso é uma forma assim de oração. Por exemplo, quando nós vamos deitar, não é verdade? É só deitar? Não, de maneira nenhuma. Não vamos nos esquecer de agradecer o dia que Deus nos concedeu. Então, isso é muito importante. As bênçãos infinitas que nós recebemos nesse dia. Será que nós lembramos de agradecer o ar que respiramos?
Difícil, né? Olha, hoje eu agradeço, mas porque eu li isso em algum lugar, né? Eu falei, nossa, é verdade, eu nunca agradeci, nunca nem achei que era uma bênção que Deus estava nos concedendo. Mas um dia eu li e falei, meu Deus, então eu agradeço todas as noites o ar que a gente respira, a água que mata a nossa sede, né? O alimento que a cada dia a gente tem na mesa, graças a Deus, a família que Deus nos concedeu, os amigos, tudo isso nós temos que agradecer. Reconhecemos que muita gente passa por grandes dificuldades e tem falta de muita coisa. São as provações, é claro, e é difícil. E nós, na medida das nossas possibilidades, nós devemos fazer o possível, né, de colaborar com aquelas pessoas que nós sabemos que estão passando por dificuldades. Mas nós temos a certeza que também essas criaturas, apesar das dificuldades que passam, nunca estão desassistidas. Jamais. Jamais. Nunca ninguém está desassistido. E agora nós nos lembramos, né? O próprio Jesus orava, né? Como é que nós sabemos disso? Porque nos evangelhos dos seus apóstolos, a gente vê que isso está mencionado em diversas oportunidades. Se o Mestre, o Espírito maior, o mais sublime Espírito que esteve aqui entre nós, o nosso governador espiritual, se ele sentia a vontade e a necessidade de orar, será que nós não precisamos também orar? Por que será que os seus apóstolos pediram a ele que ele lhes ensinasse a orar? Justamente porque eles viam que Jesus fazia isso. E Jesus ensinou. E Jesus ensinou essa oração tão bela, né, tão completa, que talvez todos conheçamos, né? Acho que todo mundo conhece essa oração que nós chamamos de Pai Nosso, uma oração maravilhosa. Quem não conhece, procura saber, porque ela é maravilhosa e é muito importante, né? Mas foi só isso que Jesus ensinou com relação à oração? Não, não foi só isso. Por exemplo, deixa eu ver aqui qual é o evangelista. Mateus. No Evangelho de Mateus, então, temos a seguinte frase de Jesus: não devemos nos assemelhar aos hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Quer dizer, então esse é um conselho que Jesus dá, né? Naquele tempo, né? Em que ele estava vivendo, não devemos nos assemelhar aos hipócritas, né? Aqueles que querem se exibir, né? Gostam de aparecer, gostam de fazer, que todo mundo veja que eles estão orando, né? Gostam de aparecer através desse ato. Então, não é assim que nós devemos orar, né? Mas é quietinhos, vamos dizer assim, naquele nosso recanto íntimo, que não é o quarto, a sala, esse ou aquele ambiente. Não. Aquele recanto íntimo do nosso pensamento, da nossa consciência, né? Dentro de nós, nós não precisamos de palavras, basta o nosso pensamento, né? Ninguém precisa saber que nós estamos orando, né? Basta o nosso pensamento, a elevação do nosso pensamento. Não precisamos de longas orações, que são bonitas, tem orações muito lindas, que se a gente gosta, a gente pode ler as orações, podemos aprender com elas. Mas não é necessário. Basta o sentimento puro que a gente eleva, né? Aquele que vem do coração com toda a sinceridade, a gente eleva aquele pensamento, sem muitas palavras. Deus conhece, Deus nos conhece, o Mestre nos conhece muito bem, ele sabe o que é verdadeiro dentro de nós, não é verdade? Então, é isso que nós precisamos. Uma outra coisa importante que Jesus ensinou também, que quando ele ensina isso, inclusive na oração no Pai Nosso, ele diz: nós devemos perdoar
se nós quisermos ser perdoados. Porque muitas vezes nós erramos, né? Todos nós erramos. E às vezes, o que a gente faz? A gente fala, ai, meu Deus, me perdoe, né? Eu fiz isto, fiz aquilo, eu não devia fazer. A gente não vai pedir perdão para quem a gente ofendeu, né? A gente fala, mas Jesus é bem claro, porque na própria oração que ele nos ensina, ele diz que nós, como é que ele diz? Que nós, Deus perdoa as nossas ofensas se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Então, essa é a condição. Nós precisamos aprender a perdoar, porque muitas vezes nós estamos com o coração cheio de mágoas, né, de ressentimentos e tudo mais, e nós não perdoamos o nosso próximo, porque nós achamos que nós temos razão, né? Como se nós nunca fizéssemos nada errado. Mas nós precisamos aprender a perdoar aqueles que, de alguma forma, às vezes, sem nem mesmo perceber, tenham também nos magoado. Essa que é a grande verdade, né? Então, tudo isso são os esforços que nós temos que fazer para o nosso progresso espiritual, né? Todas essas coisas, procurarmos aprender a ser humildes de sentimento, não é humilde de aparência, né? Humildes de sentimentos verdadeiros, né? Ser mais bondosos mesmo, né? Então, tudo isso é uma grande verdade. Então, nós seremos atendidos, sim, pelo nosso Pai, seremos atendidos, né, pelo nosso Mestre amado, nas nossas necessidades, mas nós precisamos aprender a fazer essas coisas, estar com o coração limpo, sem ressentimentos, né? E tem uma outra coisa também muito importante que eles nos ensinam. Às vezes a gente pensa que a prece assim, é essa forma que todos nós já conhecemos, né? O Pai Nosso, ou então quando nós nos dirigimos a Deus, né? E pedimos isso, aquilo, etc. Mas tem uma prece muito importante que nós devemos colocar em ação também todos os dias de nossa vida. Sabe o que é? A prece das boas obras. Nossa Senhora, essa prece tem um valor que nós não podemos imaginar. A prece das boas obras. Neste momento atual em que nós estamos vivendo a pandemia, né? E nós, através das redes sociais, a gente vê quanto agradecimento que as pessoas vão manifestando, por exemplo, aos médicos, aos enfermeiros e a todos aqueles que estão envolvidos com esse trabalho e que fazem aquilo com tanto amor, quer dizer, é um agradecimento, né, merecido. É uma boa obra, porque cada um deles está fazendo o seu trabalho com amor. E não é só os que estão cuidando aí da pandemia. A gente vai, né, a gente precisa de um médico, a gente precisa de alguém, ele nos atende tão bem. Então, é uma boa obra. Mas o pai que orienta os seus filhos, não é? É uma prece. A mãe que procura educar os seus filhos também está fazendo uma prece, né? Cada um na sua tarefa. Aquele amigo que está cuidando do jardim, cuidando com tanto carinho ali daquelas plantas, né? Fazendo a sua tarefa. Ele vai ganhar por aquilo que ele está fazendo, mas ele está fazendo com amor, ele está fazendo com capricho, né? Ele está procurando servir. Então, todas as nossas tarefas bem feitas, né? Feitas com amor, com dedicação. As professoras, né? Quanto que muitas vezes têm que se preparar para fazer as suas tarefas, e hoje em dia de uma forma assim toda diferente, né? E muita gente às vezes critica, mas também estão fazendo da melhor maneira que conseguem, também é uma prece.
E todos nós aqui na Fraternal também estamos em prece, procurando transmitir tudo da melhor maneira que nós pudermos. Então é isso, que nós estejamos sempre abertos para fazer o bem, que é a prece das boas obras, procurando ajudar o nosso próximo, que nós devemos sim nos preocupar com isso em todos os momentos de nossas vidas. Então eu agradeço muito o carinho da atenção de vocês, que também fizeram uma prece. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Leonilda, por sua disposição e por tão belas palavras. Esperamos contar com a sua presença aqui em novas oportunidades. E gostaríamos também de dizer que o sorteado ou a sorteada que ganhou o livro Importantes Reflexões, psicografado por Leonilda Nardi, foi a Heloísa Nascimento, DDD 11, final do telefone 5020. Parabéns, Heloísa. Espero que você faça bom uso e goste do livro. E nós agradecemos novamente a você. Tá bom. E eu agradeço a vocês também. E como ela já falou desse livro, então eu tenho outros livros psicografados, né? Tenho o livro Estudos Diversos também. Tem o outro, Colônia de Paulo Apóstolo, que já está esgotado, né? Mas estes dois, o Estudos Diversos e o Importantes Reflexões, se alguém se interessar, né, em adquiri-los, poderá fazê-lo, né, entrando em comunicação através do e-mail. Posso passar, então, o e-mail, sim, né? Claro. lg.nardi@terra.com.br. Muito obrigada, gente.